pagam, qualquer banco, quando há um pagamento de resgate de $1 milhão, devia estremecer um pouco. Justamente. Aliás, seria possível rastrear quem é que retirou, onde é que vai. Mas isso não sei se na web tem sido feito. Agora, fora esses pontos, eu tenho questões que têm também a ver com... estamos lembrando que nos próximos 5 anos existe em que existe aceleração da atividade econômica com alta taxa de juros. Provavelmente vai haver menos investimento e então o que é que isto acontece sob o ponto de vista da meta de criar o tal 1,5 milhão de empregos? Este é um elemento. O outro elemento é o impacto fiscal. Económica, menos impostos, menos receitas públicas, etc. Então, o que é que isto vai ter como efeito nos próximos tempos práticos? É que essas decisões acabam estando refletidas no plano econômico e social e o orçamento do próximo ano. Então, acho que tenho mais dúvidas do que em relação a alguns pontos que se relacionam com essa medida do Banco Central. Fernando, também eu introduzo aqui, já levanto aqui algumas questões. Uma principal fonte de receita dos Estados é a receita fiscal. Havendo desaceleração económica, portanto, significa que expectativa de menos receitas. Certo. Havendo uma expectativa de menos receitas, assim, o Estado... Nota-se o Estado tem estado a emitir os bilhetes nos... O Estado está com uma situação de déficit. O público, nós já falamos aqui, perante um cenário destes, o comunicado do Banco de Moçambique dizia que há um abrandamento da procura global das compras do mercado, resultado tanto da redução do crescimento das economias emergentes, muita da matéria que vendemos, persistente, chama-lhe persistente queda do preço das commodities no mercado internacional, significa que nós que vendemos as matérias-primas, portanto, são ainda caótica. Todo este cenário, a redução das reservas internacionais líquidas, a situação de terapia, pode este coquetel significar? Bem, este seria o tempo, se tivéssemos uma economia produtiva vibrante, onde nós iríamos, porque quando o metical está baixo, as nossas exportações é quando os nossos exportadores mais aproveitam e mais lucram com estas. Por exemplo, se tivéssemos uma ótima produção de atum, neste momento estaríamos super satisfeitos porque o atum, que é um competitivo no mercado internacional, teria uma ótima colocação no mercado internacional devido ao baixo preço do metical. Em relação à questão fiscal e para já, conjunturalmente, a autoridade tributária não está muito preocupada. Porquê? Porque uma das incidências das cobranças é nas importações e, infelizmente, para os importadores e, infelizmente, para os moçambicanos, a incidência é indexada ao dólar. Logo, dólar maior, maiores impostos, maiores taxas aduaneiras estão a pagar os nossos importadores e que depois se vão refletir nos preços ao consumo. Mas também já tem um custo alto de aquisição. Exatamente. Não, mas
cada vez que vão os nossos moçambicanos que nestes anos todos importaram os seus carros em segunda mão, neste momento, uns cancelaram momentaneamente os seus planos de importação do seu carrito e outros, que já tinham importado o carro do Japão, quando vão ver as taxas a que é honorado o seu carro, ficam completamente apavorados porque os preços, em muitos casos, triplicaram em relação às taxa que iam pagar pela importação do seu. A questão central é que estas medidas todas que o banco tem estado a tomar não tem estado a resolver o problema de fundo. Até agora, não tem estado a resolver. Não resolve. Houve primeiro uma sistemática e insistente de divisas de mercado, não resolveu. O dólar, de acordo com os dados na última sexta-feira, de acordo com os dados dos bancos comerciais, estavam entre 61, tanto a compra, 46,61 e 50,20 a compra e 46,81, 51,20 à venda, portanto, sendo que o primeiro valor é o valor mais baixo e o segundo o valor mais alto dos bancos. Pois. A linguagem samoriana. Acho que nos últimos 2 anos o board do Banco de Moçambique pôs o seu chapeuzinho pingo de chuva e tentou parar o vento com as mãos, nomeadamente com uma série de medidas eminentemente políticas e não económicas para nos tentarem transmitir que estávamos numa situação de estabilidade, que não tínhamos nada a temer e, claro, tendo sempre a previsão que quase ao virar da esquina e, portanto, quando a situação económica apertasse mais, lá estaria o Eldorado para cobrir as derrapagens da nossa própria economia. Por exemplo, que há muito tempo que o metical devia estar ao seu devido valor. Não é começar a mexer no metical ou não é começar a deixar deslizar o metical depois das eleições. Ora, claramente é político não mexer no metical antes das eleições. Ninguém, aliás, sobretudo quem está no poder, não quer o metical, não quer problemas com o metical quando tem eleições à porta. Aliás, Fernando, os preços. Só para consubstanciar isso, se olharmos para os dados das últimas 3 eleições, incluindo esta, notamos um metical forte no período anterior às eleições e a seguir às eleições uma derrapagem consecutiva. O que causou... Uma forma de financiamento. O que causou... Forma de financiamento? O que causou os eventos... Aqui ainda não se sabe, mas é uma forma de financiamento. Os eventos de fevereiro de 2009, 2010, foi aquela subida... Foi 2005, aquela subida em cascata de todos os preços no mês de janeiro. Agora, parece que aprendemos 2005, a lição. 2010 e agora 2015. Estamos a aumentar os preços a conta-gotas. Mas lá iremos, porque, por exemplo, utiliza-se os My Love como arma de arremesso político. Mas os My Love são também o reflexo de preços que não têm nada a ver com a realidade em relação ao transporte urbano, em relação às políticas de transporte urbano. Portanto, as pessoas são empurradas para o transporte de gado porque os preços que pagam para serem transportados não têm nada com a realidade e, portanto, não há investimentos neste setor. Voltando à questão das medidas do Banco de Moçambique. Utilizando outras palavras que o Zé Jaime não usou, esta é uma medida marginal. Não obstante, penso que em novembro vai haver um novo reajustamento e em dezembro vai haver outro reajustamento, inclusivamente para tentar manter os números da inflação que habitualmente disparam no fim do ano. É assim, claro que o Banco de Moçambique está a dar um sinal, mas também deu sinais talvez muito mais relevantes ao mexer ou ser obrigado a mexer nas nossas reservas internacionais, exatamente injetando dólares no mercado, no mercado local, para ver se estancava
a baixa do metical. Ora, a questão, a taxa de juro é indicativa sim, mas ao fim do dia, aquilo que determina a influência da taxa não é o que o Banco de Moçambique está a dizer, e o Zé Jaime disse-o, não foi pelo banco, o banco baixar as taxas que as pessoas que vão buscar o crédito, de repente viram os seus créditos muito mais, mas na relação que os bancos, nomeadamente a banca comercial, têm com o mercado. Sejamos claros, quando a banca consegue estes bónus milagrosos de ir buscar depósitos ao INSS, à EDM, a 15%, em alguns casos a mais de 15%, é isso que determina o preço do dinheiro no nosso mercado. Portanto, na prática, este ajustamento da facilidade permanente de depósito, da facilidade permanente de incidência, dá-nos um sinal de que os bancos efetivamente não se financiam junto do Banco Central. É um sinal, sim. Não, isto leva-nos a uma outra questão, o oportunismo dos bancos. Ou seja, quando a diretora baixa, ela não é repassada. Mas quando ela sobe, o que é que os bancos fazem? Provavelmente vão... Isto é vamos ver. O tal efeito que os bancos dizem que não há cartelização em Moçambique. Não, mas outra questão, Jeremias, que é muito importante, e o Zé Jaime já tocou nisto, e temos que ver a questão dos raptos por dois prismas. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das reservas dos bancos e da relação dólar-metical, ao contrário do que eu já vi escrito. Este aumento da taxa não visa secar a circulação do metical. Não há nenhuma superávit na circulação do metical. Antes, pelo contrário, porque todos os medicais disponíveis neste momento estão a ser usados para comprar dólares. Nós, os três aqui, se tivéssemos essas poupanças para comprar dólares, neste momento aforrávamos em dólares, porque é isso que o mercado nos indica, aforrar em dólares, porque o dólar está em alta e tem indicação que vai continuar a subir. Agora, os raptos secam de facto o mercado. E mais, se formos ver a economia política do raptos, e isto desvia-me um bocadinho do tema do Banco de Moçambique, mais uma vez tem a ver com circunstâncias políticas importantes no país. Há mexidas na polícia, há de novo raptos. Parece que os raptos também sinalizam se gosta ou não de quem vai para as chefias ou de quem está iminentemente para sair da polícia. E, por outro lado, as nuances que estão a assumir os raptos, não apenas de tranches em cash que estão a ser movimentadas, mas com procurações, com transferências de propriedade, com a assinatura de novas escrituras em relação a imóveis, em relação a terrenos, em relação a negócios. Ou seja, o business dos raptos já se sofisticou a este ponto e, portanto, parece que há uma determinada comunidade em Moçambique que, a todo custo, tem que ser expropriada de parte da sua riqueza. Mas voltando à questão da política monetária, que é, na verdade, o objeto, eu queria aqui trazer mais alguns dados. Relativamente em setembro, o Banco de Moçambique, de acordo com o seu comunicado, descolocou em bilhetes de tesouro no mercado, portanto, colocou bilhetes de tesouro no valor de 5.325 milhões de meticais. Só para se ter uma ideia, em todo o primeiro semestre tinham sido colocados apenas 1.660 milhões. Ou seja, mais do que triplicou, quase quadruplicou no segundo semestre. O que revela que o Estado não tem dinheiro, porque o Estado emite como uma forma de endividamento interno, portanto, não tem dinheiro.
Mas também pode sinalizar que o banco quer fazer a tal secagem que dizia que o Fernando, de enxugar o mercado em termos de dólar. Sobretudo numa altura em que estamos no último trimestre do mês do ano, e o último trimestre do ano é aquele em que a inflação se revela novamente mais alta. Aliás, os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que desde junho a inflação tende a subir. Então, de junho até agosto, ela estava sempre em crescendo e certamente os últimos dados que vão mostrar ainda um crescimento maior. Sim. Sim, olha, eu ainda tenho questões sobre o que é que empurra a inflação para cima, ou seja, é consumo dos indivíduos, famílias, empresas, quem? E em que medida é que, de fato, as pessoas recorrem ao crédito para consumo? Então, daí que ainda mantenho a dúvida de se o Banco Central aumenta a taxa de juros com a meta de inflação, creio que é esta a meta, neste momento, reduzir a inflação. Em que medida é que, de fato, esta informalidade que existe, ela vai ser limitada? E em que medida também é que vai conseguir compensar o aumento dos preços que vem em função da alta da taxa de câmbio, quer dizer, digo, em relação ao dólar metical. Então, quer dizer, como é que estas medidas, de fato, vão conseguir ter um efeito a curto prazo de reduzir a inflação e, por outro lado, como é que a médio e longo prazo isso tem implicações sob o ponto de vista fiscal e também sob o ponto de vista de emprego, que é uma meta importante que o governo tem para os próximos anos. Então, a minha impressão nisto tudo é que a forma como nós fazemos as políticas de uma forma geral é uma forma um pouco desarticulada. Eu acho que é muito reativa, nós agimos a curto prazo, mas as questões de médio e longo prazo, pelo menos para mim, não ficam claras. Este cenário destes números já era visível no início deste ano. Meio do ano, o nosso orçamento é aprovado em maio. Em maio a conjuntura já era esta. As commodities estavam em queda, portanto, aliás, somos um exemplo, olhamos para o carvão e companhia e percebemos a situação que nós estamos. Ou seja, não foi falta de aviso. O cenário foi traçado positivo, otimista, era já conhecedor da realidade económica que se esperava para este ano. A China estava já numa situação caótica do ponto de vista financeiro, que até teve sua bolsa praticamente, quase entrou em default num dia, a bolsa de Xangai. Portanto, os sinais eles já eram há muito tempo visíveis. Eventualmente nós não prestamos atenção a eles. A questão central que eu queria... Isto quer dizer que vem ainda mais tempos difíceis? Os tempos, Jeremias, ciclos económicos fazem parte da vida. Há altos e baixos, isso faz parte da vida. A questão é, qual é a nossa capacidade de previsão e uso de instrumentos de política pública, seja ela de que tipo for, para justamente nos precavermos dos ciclos económicos? E em que medida é que nós temos o grau de tecnicalidade suficiente, descontando o elemento político, para termos a coragem, em certos momentos, de usarmos os instrumentos de política de forma racional e articulada? E acho que a nossa principal fraqueza não é o fato de nós estarmos numa crise e não encontrarmos os instrumentos para isto, não é isto. E também não é porque ninguém sabe o que se passa, não creio que seja isso. A principal dificuldade que nós temos neste momento é de sabermos usar instrumentos técnicos de política, seja pública, económica, social, de forma articulada, para que nós possamos ter formas de sair da crise de forma sustentável.
Então, ou é a coragem, as medidas que nós estamos a aplicar agora podem ter efeito a curto prazo, mas, como disse, a médio e longo prazo, em que medida é que nós estamos a pensar nos efeitos que isto a ter? Então, quando eu vejo algumas intervenções desse tipo, como do Banco Central, a impressão com que eu fico é que nós temos decisões desarticuladas e que nunca se pensa em quais são os objetivos essenciais de desenvolvimento, crescimento econômico, e que estes instrumentos são parte para o alcance destes mesmos objetivos. Então, acho que ainda precisamos ter um sistema articulado de programação, planificação e uso de instrumentos, sem, é evidente, sermos ingênuos ao ponto de acharmos que não há a política neste... Se eu falava da questão da coragem, porque a política está aí sempre presente. Eu gostava de introduzir outro elemento àquilo que o José Jaime está a dizer. Se olharmos para outros países, nós vemos o quão importantes são os ministros das Finanças e os governadores dos bancos, dos bancos centrais. O governador do Reserve Bank dos Estados Unidos faz baixar e aumentar o dólar, cair bolsas, melhorar os rácios das bolsas internacionais. Ora, aqui o paradigma é que o ministro das Finanças é mais um membro do Conselho de Ministros. O governador do Banco de Moçambique até senta no Conselho de Ministros, mas é apenas o governador do Banco de Moçambique. Agora, introduzamos o cenário real do que estamos a passar. Quase que há este sentimento, e presumo que nas suas conversas de travesseiro o Ministro da Economia já se interrogou sobre isto, aquilo que o governo anterior deixou para este governo, tipo... Vamos gastar, vamos fazer estes investimentos, os que vierem, que façam essa gestão. Ou seja, é completamente injusto aquilo que está a acontecer com este governo, que tem que estar a gerir níveis de dívida pública, de relações com o exterior, de medical e de toda uma série de outros indicadores económicos que herdaram do governo anterior. Aliás, um dos indicadores que o comunicado do Banco de Moçambique refere aqui é que no mês de setembro o saldo das reservas internacionais líquidas baixou, em parte por causa do pagamento da dívida externa pública. Nomeadamente 125,5 milhões de dólares. Nomeadamente os 103 ou os 113 milhões da dívida da Ematom. Ainda há outro elemento também extremamente importante e que tem a ver com os dados que levantaste em relação à emissão de bilhetes de tesouro. Há um braço de ferro neste momento mais ou menos silencioso entre o governo e os doadores, ou seja, os doadores continuam numa política do wait and see, ou seja, ver o que é que se vai passar a seguir e, sem fazer grandes pronunciamentos, sem se imiscuírem nos assuntos internos de Moçambique, vão fazendo o atraso dos seus pagamentos, pondo os funcionários do Ministério das Finanças e do Banco de Moçambique a roer as unhas, porque se não há esta contrapartida externa, não há a almofada de conforto em relação ao metical, mas também não há o dinheiro para se gastar, quer no orçamento, quer no orçamento, em relação aos próprios projetos de desenvolvimento. E isto é preciso ter em conta. Inclusive, há um plano que se está aí a desenhar no sentido de se chegar, digamos, à concórdia quase plena entre o governo de Moçambique e os doadores, que seria o seguinte: o governo assumiria uma crítica em relação aos erros económicos do passado recente, iniciaríamos uma nova era, todos ficávamos felizes e os doadores ficavam satisfeitos porque Moçambique assumiu que fez coisas que não devia ser feito. Claro que em paralelo também com a paz que é necessário estabelecer com a RENAM, porque é outra das componentes que mexe com estas dinâmicas de natureza económica. E se juntarmos aquilo que nós questionávamos aqui, o facto de quer a FPC, quer a FPD subirem, descerem,
quase de uma forma indistinta para o mercado financeiro e aliarmos a este valor de 5.325 milhões de meticais de BT que foi colocado no mercado, vemos quem é o principal destinatário dos BTs. São os bancos comerciais, são eles que vão buscar. Claro, são eles sempre que compram. Significa que isto é uma fonte privilegiada de acesso aos recursos e, portanto, dificilmente... E depois se reflete no crescimento a 20% dos bancos, que é o crescimento médio anual da banca em Moçambique, e que depois se reflete nos tais 7% do nosso crescimento, o tal crescimento que o Presidente diz que as pessoas não comem números e não vivem, não se sustentam com os números do nosso crescimento económico. Também o aumento da taxa de juros pode ter o efeito imediato de atrair algum capital especulativo, que pode funcionar para resolver problemas de curto prazo. Havendo algum grau de confiança com o nosso sistema financeiro, é claro, havendo. Somos muito pequeninos. Muito bem, vamos para o intervalo para daqui a pouco voltarmos para olharmos para outras matérias que elegemos para esta noite. Não sai daí, até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, da economia vamos à política. A Assembleia da República reúne na sessão ordinária, segunda sessão ordinária, melhor dizendo, a partir desta quarta-feira aqui na cidade de Maputo, com um rol de questões a discutir, nomeadamente a aprovação do orçamento do Estado e Plano Económico e Social de 2016, o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação, vai ser então a primeira vez de Filipe Nyusi no Parlamento, a proposta de revisão da Constituição da República de Moçambique apresentada pela ANAM para acomodar a sua proposta de municípios provinciais e ainda não, uma proposta de inquérito parlamentar, de constituição de uma comissão de inquérito parlamentar apresentada pela ANAM à Ematum, portanto, o processo de criação da Ematum. Portanto, são alguns dos vários temas que vão corporizar então esta segunda sessão ordinária da Assembleia da República. Como sabe, começa agora e prolonga-se até praticamente as últimas semanas de dezembro. Muito bem, vou começar aqui pelo Zé Jaime e ouvir o seu comentário relativamente a este rol de matérias, perspectiva sobre estas matérias. Bom, a perspectiva sobre essas matérias, penso que em relação à revisão constitucional, nós já aqui falamos, é uma tentativa de retomar o assunto das autarquias provinciais. Quase seguro que nos termos em que a ANAM apresentou não se vai aprovar. Olha, eu penso que nos termos em que o projeto desta vez é
apresentado não levanta nenhuma questão de ordem técnica, ou seja, Bom, primeiro, porque sim, é uma questão política, é questão política. Agora, e falo mesmo nessa perspectiva. a questão política. Agora, o ponto é que o projeto essencialmente aceita a natureza unitária do Estado e remete à questão da escolha dos governadores para a Assembleia. Faz um contorno a todas aquelas questões que foram levantadas. Agora, o que pode ser crítico é que nós estamos a falar de assembleias que neste momento levariam a RENAMO onde ela quer exatamente chegar, ou seja, fazer com que ela potencialmente indiquem às pessoas que ela quer. Mas só que como ela está neste momento, a proposta não diz quantos candidatos podem ser indicados e como é que a decisão final é feita. Então, quer dizer, existe espaço, mas creio que, sob o ponto de vista técnico, não existem grandes obstáculos sobretudo uma para questão que política. passe. Agora, A ideia de havia em cima da mesa uma proposta de revisão constitucional que não andou na última legislatura. Rever a Constituição agora para tocar só naqueles 4, 5 pontos parece-me muito pouco provável. sim, é pouco provável, A menos que haja outros dependendo da desenvolvimentos. perspectiva que nós queremos resolver esta crise. Eu penso que a chave da viabilidade disto tudo tem a ver com a forma como se planeia sair desta crise. Agora, também eu iria destacar a questão do Código do Processo Penal. Como bem sabe, foi indicado como sendo uma grande lacuna em termos de viabilização do Já existe uma Código proposta, na verdade, Penal. quando encerra a última legislatura, já existia uma proposta, não houve tempo para discutir. Eu tive, inclusive, acesso, eu estive presente no iniciamento da última sessão, da última legislatura, e vi o documento, já está pronto praticamente, talvez mereça ali alguns reparos aqui e acolá, portanto, significa que é provável que ele passe desta vez. E agora, os pontos mais quentes, no meu entender, são a investigação da Imatum e o informe do chefe de Estado. Porquê? A investigação da Imatum, creio que desta vez não existe nenhuma base jurídica para se dizer que não possa haver comissão de inquérito, porque se, pelo tudo que se sabe, não existe nenhum processo em nenhuma instância do judiciário que esteja a ver este assunto. Tanto mais que o presidente do Tribunal Administrativo disse que, pela análise que foi feita por este órgão, não existe nenhuma lacuna sob o ponto de vista legal. Ou seja, tecnicamente não existem empecilhos para que esta proposta passe. Para mim fica um pouco a dúvida de qual vai ser a justificação que desta vez vai ser usada para que a Imatum não seja objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta todas as questões que têm sido, portanto, levantadas em relação a ela. E o informe do chefe de Estado, não só porque é o primeiro informe que o presidente Nyusi faz, mas também porque há muitas questões que, se nós quisermos olhar para o seu discurso de posse, deveriam, no meu entender, ser parte deste informe. E, sem dúvida, inclusão, o principal é a paz, inclusão, etc. Então, eu estou um pouco ansioso para ver em que medida é que o chefe de Estado vai pôr estes assuntos de forma realista, franca, conforme eles têm se desenvolvido nesses últimos 9 meses. Então, penso que esses pontos a mim chamam mais atenção, sendo que é uma agenda que tem 25 pontos, mas diz-se que é apenas uma agenda
indicativa. provisória, porque outros pontos podem vir a ser integrados. Fernando, olhando para este manancial de temas, quais é que te merecem destaque? Não, eu acho que aqueles que merecem destaque e aqueles sobre os quais há maior expectativa já aqui foram elencados. Em relação à questão, mais uma vez, da descentralização, eu penso que seria importante e fundamental que qualquer debate na Assembleia da República fosse precedido do famoso encontro do Presidente da República e do Presidente da RENAM, porque, sendo este claramente um dos temas deste frente a frente, uma solução positiva ou um encaminhamento positivo deste tema abria caminho também para que a Assembleia da República resolvesse este problema, nomeadamente no seu elencar teórico e programático, ou seja, há muito que falar e há muito que discutir sobre a descentralização, há muito que trabalhar no formato e na construção e na arquitetura dessa descentralização. Claramente, há muitos pontos em comum de todas as forças políticas moçambicanas em relação à descentralização, mas também corremos o risco, como aconteceu na última sessão, de que, de forma abrupta e, quanto a mim, politicamente incorreta, a Frelimo pôs fim a esse debate e a essa proposta da RENAM. Acha que há condições de retomar? Bem, neste momento... Nos moldes em que a proposta foi apresentada? Neste momento, e em paralelo àquilo que foi depositado em sede da Assembleia da República, trabalha-se mais uma vez na questão dos governadores, na questão que poderia haver governadores que não fossem da RENAM, mas que seriam sugeridos pela RENAM e nomeados pelo Presidente da República, portanto, não se alterando qualquer ordem constitucional, sendo do consenso e consentâneos com a vontade presidencial, mas em que houve uma mão da RENAM. Isto é mais ou menos uma das propostas alternativas. Ora, se avançássemos para um cenário desses, ou deixássemos em aberto um desses cenários, também se tornava mais fácil uma visão de abertura em relação à descentralização. A não haver, e por isso que me parece muito importante este encontro Nyusi de Jacama, a não haver este encontro e a este assunto não ser tocado, corremos o risco, e não é tão fácil, não é tão difícil de vaticinar, que pura e simplesmente a tal, como a RENAM gosta de dizer, da ditadura do voto triunfe e pura e simplesmente não se faça um debate construtivo que é necessário no nosso país sobre a descentralização. E isto era também importante para baixar muito as tensões, as clivagens que neste momento existem ao nível da nossa sociedade e ao nível dos dois principais partidos políticos. Em relação à Ematum, eu gostaria que, sobretudo, os partidos da oposição viessem bem armados com o seu bloquinho de notas, com os seus números e com as suas estatísticas, porque há muita coisa a escalpelizar no nosso Parlamento e a apropriar como nacional um debate que, infelizmente, começou por ser um debate que veio do exterior e que importámos primeiro para a imprensa moçambicana e depois para os órgãos apropriados. Por exemplo, seria extremamente pedagógico que uma comissão interdisciplinar de deputados fosse ao Porto de Pesca e, acompanhada das câmaras de televisão, visse os 24 barcos de pesca que estão todos os dias ali parados e nós não sabemos porque que os 24 barcos de pesca estão ali parados. Depois... Devem pescar à noite, Fernando. Devem. Não, mas é que eu também já passei lá à noite e os 24 barcos continuavam lá à noite. Só podem pescar à noite. Fazer perguntas sobre os dois tipos de patrulheiros que adquirimos, porque, e nesta altura do campeonato, os 850 milhões de dólares já estão divididos em 500 milhões para a defesa e apenas 350
para os pesqueiros. Há os famosos catamarã, que diz-se, nem sequer ainda entraram em águas moçambicanas porque nem sequer têm capacidade técnica para sulcar as águas do canal de Moçambique. E enquanto os patrulheiros, as lanchas rápidas, estão paradas também no cais de pesca, os catamarãs, ninguém ainda os viu. E depois começar a fazer as contas por unidade de pesca e ver se os 350 milhões de dólares correspondem às 24 unidades, a todos os equipamentos complementares que é necessário para pôr estes barcos a pescar, à formação das tripulações e a outros custos, porque aí talvez comecemos a ir às famosas comissões que estão por detrás desta tão famosa aquisição. E, portanto, há matéria para ser escalpelizada, para ser seriamente analisada, mas, sobretudo, a oposição tem que fazer um bom trabalho de casa. No fim do dia, e isto é também uma das soluções que se avança, os barcos possivelmente terão que ser vendidos e terá que se fazer uma parceria pública ou privada, ou mesmo a criação de uma empresa privada para gerir isto, porque com este começo tão pouco auspicioso, levantam-se sérias dúvidas se o Estado, de facto, tem capacidade para gerir esta frota toneira. Falando, refere-se ao trabalho de casa, de facto, eu tive conhecimento que o MDM submeteu uma carta à Ematum em que solicitava informação, carta essa que foi indeferida, segundo os dados que eu tenho, a dizer que é uma empresa privada e, portanto, não tem o dever de fornecer a informação que é requerida. Chamava a atenção a questão do TPC, porque esta lei do direito à informação obriga, sim, portanto, não só as empresas públicas... Tem participação do Estado. A partir da altura em que há dinheiros públicos. Há quase 100%. Pois, não é quase, há 100%. Ok. Há 90% e... Não, porque de pensões. há uns indivíduos do CIS que tecnicamente são acionistas privados. Indivíduos, não estou a dizer instituições coletivas. E então, queria lembrar que esta lei de direito à informação, portanto, ela implica-se para instituições privadas, desde que elas persigam o interesse público, desde que elas tenham capitais públicos, aí sim. Portanto, se o TPC tem sido feito, havia ali uma argumentação forte relativamente a isto. Mas, voltando a isto, atendendo ao contexto, pelo que deu para perceber, não foi meter quer o seu projeto das autarquias da revisão da Constituição, quer este projeto a solicitar a constituição da Comissão de Inquérito, aparentemente sem os corredores feitos antecipadamente com a bancada maioritária. Ora, sabemos todos que basta a vontade da Frelimo, tendo em conta o número de deputados que tem na Assembleia da República, para fazer passar isto. Onde é que eu quero chegar? A experiência que nós temos dos outros parlamentos, vemos um enorme jogo negocial antes de se meterem propostas, de modo que haja ali uma ideia clara se essas propostas têm condições de passar ou não, e nós não sentimos isso no nosso Parlamento. Olha, é que no nosso caso nós temos limites a este jogo. Uma coisa é você ter uma situação em que as forças não são diametralmente opostas em relação a certos assuntos, aí sim, tem espaço. Agora, neste caso, em questões sensíveis como autarquias, provinciais, Ematum e outros assuntos, esses são temas que, de fato, vão ao âmago do que é este sistema. Ou seja, você não pode investigar a fundo uma empresa como Ematum sem desfiar um novelo de como é que funciona toda a tramóia política neste país, a forma irresponsável como se gera finanças públicas neste país. Irresponsável e também ilegal. Quer dizer, então, são áreas em que não é fácil você ter acordo sobre desse tipo. Então, numa situação como a nossa, não que não haja espaço, há sim espaço, mas em certos assuntos como estes não há como haver acordo. Agora, é importante que assuntos deste tipo sejam postos na agenda para que pelo menos haja um posicionamento público em relação a eles.
Vamos avançar para o verdadeiro tema. Esta semana vamos olhar para a situação política. Não houve grandes avanços depois da semana passada, enfim. Grandes avanços do ponto de vista político. Havia a expectativa desse encontro entre o Presidente Nyusi e o Presidente Renamo. O que é certo é que, estranhamente, Afonso Dhlakama está no silêncio desde aquele dia que foi cercado lá na casa dele. Não fez nenhuma aparição esta semana. Está no silêncio. Houve até as celebrações da morte de André Matsangaese. Não houve nenhuma aparição de Afonso Dhlakama. O Presidente da República foi à Beira, na qualidade de Presidente do Partido Frelimo. A Frelimo organizou lá uma reunião na Beira. O que é que isto quer dizer? Bem, isto consubstancia um dos cenários que foi aqui analisado na semana passada, ou seja, que ganhos a que cada uma das partes pode retirar do incidente da Beira, ou seja, do cerco da casa de Afonso Dhlakama. Poderíamos avançar para o tal cenário positivo, nomeadamente aproveitando a presença de Filipe Nyusi na Beira e haver um encontro, nem que fosse pela porta das traseiras. Aliás, durante este fim de semana, este foi um assunto muito comentado. Aliás, não é por acaso que Filipe Nyusi foi à Beira e foi fazer este encontro de balanço das estruturas locais, precisamente na Beira, para evocar exatamente os últimos acontecimentos na Beira, mas já também... Acha claramente era este assunto que ele ia falar com os seus militantes na Beira? Seria este? Também este assunto, ou seja, claramente a Frelimo e as estruturas da Frelimo sabem o que a Beira representa em termos de oposição e também o que poderia ter acontecido na Beira se este cerco à casa de Dhlakama não terminasse como terminou, ou seja, se houvesse um avanço dos bairros populares da Beira sobre a chamada cidade de cimento. Podia gerar o caos na Beira e, por arrastamento, o caos noutras cidades, nomeadamente nas cidades onde a oposição tem uma grande popularidade. Ora, em relação a este mutismo a que assistimos, na sexta-feira, o Ministro da Defesa, aproveitando a despedida das tropas moçambicanas que vão participar num exercício conjunto na África do Sul, voltou a lembrar que é importante que a Renamo se desarme. E, portanto, para mim, este é o mote que o Governo, pelo menos do ponto de vista público, do ponto de vista da sua propaganda, vai enfatizar nas próximas semanas. A Renamo tem que ser desarmada. Sem a Renamo desarmada não é possível conversar-se, é mais difícil o diálogo. A coisa positiva é que, não obstante estas declarações e não obstante este tipo de declarações específicos, ao longo da semana houve vários contactos informais entre o Governo e a Renamo, no sentido de se voltar ao diálogo, ou de se voltar, pelo menos, a trabalhar na tal plataforma do diálogo e no encontro Nyusi-Dhlakama, o que, quanto a mim, é bastante positivo. José Jano, como é que olha para este silêncio? Houve momentos que quisemos muito silêncio neste processo. Para silêncio ensurdecedor. Pois, para que debaixo do silêncio houvesse desenvolvimentos substantivos. Estaremos nessa situação? É difícil dizer, Jeremias. Porquê? Porque temos os dois líderes numa situação muito sensível. O da Renamo acaba de sair de uma crise inusitada, ou seja, de todos os cenários possíveis, nunca se pensou que ele fosse ser desarmado da forma como ele foi. Então, uma aparição pública dele, penso que precisa ser bem ensaiada. Não é... Acha que estará a fazer isso nesta altura?
suponho que sim. Quer dizer, o fato é que da última vez que esteve em público não esteve bem, quer dizer, foi algo muito para além do que ele poderia imaginar. Então, reaparecer sem ser um ato que tente reabilitar a sua imagem, eu penso que é muito sensível. Mas ele não foi o único que andou sumido. O próprio chefe de Estado, na crise, esteve várias vezes ausente, que eu me lembro, em nenhum momento teve uma aparição oficial e disse algo oficial em relação à crise, mas também em relação ao tema que a Frelimo indica como sendo mobilização. Eu acho que nota-se que justamente por não estar muito claro como é que esta crise está a ser gerida e quem é quem, acho que tem um efeito muito grande sobre o ponto de vista de mobilização. Ou seja, as posições que o governo e particularmente a Frelimo toma em relação a este assunto, na opinião pública tem tido muito mais críticas do que serem acolhidas. Então, acho que é muito crítico a forma como a capacidade de mobilização e comunicação nos últimos tempos erodiu, não só do governo, mas também da Frelimo. Então, por causa disto mesmo, acho que este encontro, suponho eu, será uma espécie de encontro de alinhamento deve pensar seriamente na forma como a Frelimo e o governo nos últimos tempos comunicam-se. Recordamos-nos que das últimas vezes que o secretário para a mobilização veio a público, ele teve muito mais críticas do que algum acolhimento em relação à sua mensagem. Então, creio que é um momento crítico sob o ponto de vista de comunicação, mobilização e imagem para ambos os lados. Então, estarem, vamos dizer, sumidos de um lado, enquanto o outro discute mais a fundo essa questão da mobilização, creio que não é surpreendente. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. Vamos terminar por aqui, o nosso tempo já expirou. Vamos com essa promessa de voltarmos a encontrar-nos neste mesmo espaço no próximo domingo à mesma hora. Assim que nos acompanhou, nosso muito obrigado, uma boa semana de trabalho. Voltamos a encontrar no próximo domingo. Boa noite, uma boa semana de trabalho.